paz seja convosco. Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé, fazendo um minuto de oração. Grande Deus, soberano Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, meu Deus, pelos teus filhos que vieram aqui ouvir a tua palavra. Que sejam todos impactados pelo teu poder, porque nós cremos que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Abençoa esta cidade, esse estado, este Brasil. Abençoa esta igreja, cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo de número 28. Capítulo de número 8, versículo 28. Que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam, preste bem atenção nisso, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mais uma vez, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, meus irmãos? Uma coisa que eu acho muito interessante é que quando Paulo escreve esta carta aos Romanos, ele sabia muito bem o que ele estava escrevendo. E Paulo, na sua cidadania romana, escrevendo para os romanos, ele não descarta a possibilidade de sofrimento. Paulo não descarta a possibilidade de perseguição, de sofrimento, de angústia. Paulo, ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo fala todas, ele está colocando tudo num pacote, seja bom ou seja ruim. E uma das coisas que eu separei aqui para nós podermos entender que todas as coisas cooperam para o bem, a primeira coisa que eu coloquei aqui é o pensamento intelectual grego. Pensamento intelectual grego. O que significa isso? Os gregos que comandaram há muito tempo, o mundo naquela época, dirigido por Alexandre o Grande, conhecido como o Leopardo, eles eram pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, pessoas dotadas de conhecimento, eram filósofos, eram cientistas. E um deles que se destacou na história foi Platão. Platão, ele trazia uma frase consigo dizendo que o mundo que nós vivemos é apenas um reflexo de um mundo futuro. Entenda isso. O mundo que nós vivemos é um reflexo de um mundo futuro. Isto ajudou na expansão do Evangelho. Como assim, pastor? Claro. Ajudou por quê? Porque quando Platão montou esta frase e ela chegou no conhecimento das pessoas, aí depois Jesus aparece pregando, os apóstolos pregando, falando de um céu, de uma nova terra, de uma nova morada. Isso reforçou o pensamento de Platão. Quem está entendendo, diga amém. Isto reforçou o pensamento de Platão. Então, a primeira coisa que cooperou para o bem foi o pensamento intelectual grego. Amém? A segunda coisa é os soldados romanos. Por quê, pastor? Porque os soldados romanos, principalmente quem prendeu Paulo
foi um dos homens mais perseguidos daquela época pelos soldados romanos. Paulo foi escotado por uma cavalaria de soldados que, segundo Flávio José, tinha mais de 500 soldados escotando Paulo, 250 soldados na frente a cavalo, 250 atrás e Paulo no meio, acorrentado, algemado e com a venda nos olhos. Por que isso? Porque Paulo era uma ameaça para Roma. Paulo era uma ameaça para todos os doutores da época, porque Paulo trazia um ensinamento de Jesus, trazia uma pregação do Evangelho. E quando eles estavam levando Paulo, Paulo pregava para os soldados romanos. Paulo pregava para os soldados romanos a ponto de, quando os soldados romanos eram transferidos, eles levavam o conhecimento que Paulo tinha passado para outras pessoas. Quando os soldados chegavam na casa deles, na cidade deles, os soldados diziam: nós prendemos um homem que ele fala tanto de Jesus, ele prega tanto de Jesus, ele fala tanto de milagre, ele fala tanto de um novo céu, uma nova terra. Isso fez com que os soldados ajudassem na expansão do Evangelho. Então a primeira coisa foi os gregos, a segunda coisa foi os soldados romanos. Amém? A terceira coisa, as estradas de Roma. Como assim, pastor? Flávio José, historiador israelita, judeu, ele diz que tudo ligava a Roma. Todas as estradas da época ligavam a Roma, ou seja, tudo tinha que passar por Roma. E as estradas que foram feitas na época ajudaram na expansão do Evangelho. Por quê? Porque facilitou os apóstolos irem pregar o Evangelho. As estradas foram abertas e cada estrada tinha um soldado cuidando das pessoas que passavam pela estrada. Isso facilitou a pregação do Evangelho. Por quê? Porque os apóstolos e discípulos não tinham mais medo de viajar pelas estradas para ir levar o Evangelho, porque antigamente eles tinham medo de ir e não voltar mais, porque tinha muito salteador que era bandido, ladrão, assassino. E quando Roma tomou conta, Roma colocou um soldado em cada rua, a cavalo. Isso ajudou na expansão do Evangelho. Então a primeira coisa foi os gregos, a segunda os soldados e a terceira as estradas de Roma. Amém? A quarta coisa para nós encerrarmos é a morte dos cristãos. Como assim, pastor? A morte dos cristãos ajudou na expansão do Evangelho. Eu não vou entrar muito aqui devido ao horário, mas todas as vezes que morria um cristão, 10 pessoas se convertiam ao Evangelho. Morria um e nascia 10. Roma chegou a fazer um palco que nós chamamos de Coliseu. Neste Coliseu romano era colocado os cristãos ali e as pessoas assistiam em volta. Os leões entrarem ali dentro e devorar os cristãos, arrancar os pedaços. E não paravam por ali não. Eles colocavam os cristãos em estaca e tacavam fogo. Eles colocavam os cristãos para lutar como se fossem gladiadores até a morte. Isso fazia com que as pessoas que estavam assistindo, nem todas, mas 70% das pessoas que estavam assistindo, vendo os cristãos morrer pela sua fé, as pessoas dentro de si diziam: se aquela pessoa morreu,
não negou a sua fé, morreu acreditando em Jesus de Nazaré, é porque de fato ele existe. E as pessoas se convertiam ao Evangelho. Então cada pessoa que morria, nascia 10. Morria um, nascia 10. Era impossível acabar com os cristãos. Ou seja, era como se fosse uma semente que jogasse na terra e no outro dia ela já tinha nascido. Isto é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que eu estou falando. Eu falei sobre o pensamento intelectual grego. Eu falei sobre as estradas romanas. Eu falei sobre os soldados romanos. E eu falei sobre a morte dos cristãos. Veja que tudo cooperou para o Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando uma luta, isso está cooperando para o teu bem. Se você está passando uma prova, está sendo cooperado para o teu bem. Se você está enfrentando uma batalha, uma dificuldade, não desanima não. Deus está vendo e tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Saiba que se uma porta se fecha, Deus abre 10. Saiba que se 2 te abandona, Deus manda 20 para você de volta. Saiba que se hoje tu não tem dinheiro para pagar uma conta, amanhã tu pode ter, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Muito obrigado àqueles que vieram conhecer a igreja hoje. Temos gente nova, graças a Deus. Olha que bênção, que maravilha. Seja bem-vindo, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Vamos ficar de pé, orar a Deus e agradecer por este momento. Que Deus vos abençoe grandemente. Grande Deus, maravilhoso Pai, abençoa, meu Deus, cada pessoa que veio nesta noite. Abençoa minha vida, minha esposa. Abençoa cada um de nós, aqueles que não puderam vir também. Abençoa, visita, transforma em nome do Senhor Jesus. Amém?